Um tempo atrás, enquanto eu conversava com uma pessoa de uma igreja diferente da minha, a gente citou o caso de uma pessoa que cometeu um pecado de adultério. E ela se arrependeu, mas na igreja onde esse meu conhecido participa, ela deixou de ser considerada uma irmã para eles. E eu perguntei, como é que você lida com isso? Você também acredita que essa irmã não teve o pecado perdoado? E ele me disse assim, nós sabemos que tem perdão esse pecado, mas a gente a trata assim porque nós temos medo que, se a gente acolher novamente ela como irmã, a porta vai se escancarar de vez para o pecado. E aí todo mundo vai se sentir à vontade para fazer isso. Eu perguntei para ele, será que isso é certo? E eu pergunto para você agora, você concorda com isso? Eu quero responder a pergunta que eu fiz no início, usando aqui um texto de 1ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Abra comigo a sua Bíblia então em 1 Timóteo capítulo 1, versos 15, 16 e 17, que diz: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. É interessante como muitas igrejas, a maioria das igrejas cristãs, fala muito das cartas, dos ensinamentos, da doutrina, da teologia do apóstolo Paulo. Todavia, muitos se esquecem de observar essa declaração que ele fez aqui. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se nós acreditamos na Bíblia, e se nós acreditamos que a Bíblia é um livro sério, que não se utiliza de exageros, que não se utiliza de linguagem imprópria, nós precisamos prestar atenção quando Paulo diz que ele foi um dos piores pecadores. Ele não falou isso para exagerar na linguagem. Se ele foi inspirado por Deus para escrever essas palavras, como nós cristãos acreditamos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, ele foi sincero ao dizer que era um grande pecador, o pior dos pecadores. E se nós olharmos a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver, especialmente no livro de Atos, ali logo no início, a partir do versículo 6, a partir do capítulo 6, nós observamos que Paulo foi um daqueles que estavam no momento do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo que pregou um sermão maravilhoso, falando somente a verdade bíblica. Todavia, como recompensa, ele não recebeu aplausos, mas ele recebeu pedradas e morreu apedrejado. E Paulo segurou as vestes daqueles que estavam apedrejando, como alguém que consentiu, que deu o seu voto para que aquele homem inocente, aquele servo de Deus, fosse apedrejado e morto. Então, quando Paulo diz que ele foi o pior dos pecadores, com base neste relato, nós observamos quanta maldade o apóstolo Paulo, mesmo na ignorância, praticou. E nós temos o apóstolo Paulo como um grande imitador de Cristo, especialmente porque a própria Escritura diz, a declaração dele, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós temos tanta facilidade para perdoar Paulo e para utilizar os ensinamentos dele, por que é que a igreja, ou algumas igrejas hoje,
tem tanta dificuldade de lidar com os pecadores de hoje? Porque nós observamos que algumas igrejas, elas parecem que fazem uma espécie de condição, estabelecem uma doutrina que pouquíssimas pessoas conseguem se enquadrar nela. Se nós formos olhar, nem mesmo os personagens bíblicos conseguem se enquadrar em algumas doutrinas. Doutrinas de homens. Isso tem desde a época de Jesus. E Jesus censurou isso, Jesus criticou isso, dizendo que as pessoas os religiosos deixavam de obedecer à lei de Deus para obedecer doutrinas de homens. E essas doutrinas de homens têm machucado pessoas, têm roubado dessas pessoas a chance, a oportunidade delas se converterem a Jesus, delas receberem o merecido perdão pelo pecado delas, porque Jesus morreu por essas pessoas. Jesus derramou sangue por essas pessoas, para que elas pudessem ter uma chance de serem alcançadas e alcançassem misericórdia. E se elas alcançaram misericórdia de Deus, quem somos nós para fechar as portas de uma igreja que não é nossa? A igreja é do Senhor Jesus. A palavra é clara, ele disse que Jesus veio para salvar os pecadores e não para condenar os pecadores. Paulo alcançou misericórdia e ele teve um encontro com o próprio Jesus. Mas algumas pessoas hoje não conseguem alcançar essa misericórdia em algumas igrejas. E é triste, é lamentável. Paulo diz mais, ele diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Tá aí uma coisa difícil de se encontrar em alguns lugares religiosos: paciência. Muito menos grandeza de paciência. Mas eu quero dizer para você que está se sentindo reprimido, reprimida, acusado, acusada, para você que foi excluído, excluída da comunhão da igreja, eu quero dizer para você que a paciência do homem pode ser pequena, mas a de Jesus é grande. A grandeza da paciência de Jesus é imensurável. E aí eu me lembro das palavras daquela pessoa com quem eu conversei, ele me dizendo assim que eles tinham dificuldade de aceitar a pessoa que cometeu um adultério, porque se eles aceitassem essa pessoa, eles estariam escancarando as portas, deixando o caminho estreito acabando ser largo para as pessoas, aí eles iriam pecar à vontade. Nós precisamos perder esse medo absurdo de anunciar a graça de Jesus, imaginando que com isso as pessoas irão se perder, porque elas já estão perdidas sem essa graça. A dificuldade de alguns religiosos hoje em anunciar a graça é porque eles têm esse medo. Ah, mas se eu falar dessa graça, as pessoas vão viver no pecado. Querido, querida, se você não falar dessa graça, elas vão morrer no pecado. Se elas estão no pecado, elas estão perdidas. Por que é que você está com medo de perdê-las se elas já estão perdidas? O que nós temos é que anunciar, sim, essa graça. Anunciar que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores e levar essas pessoas a ter um profundo, um verdadeiro, um genuíno encontro com Jesus. E que me perdoem os que creem nesse absurdo de dizer que uma pessoa que cometeu um ato, um adultério, por exemplo, não pode ser perdoada. Me perdoe, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso porque não existe uma palavra bíblica que dê amparo para isso. Quando eu leio os evangelhos, a Bíblia só me mostra um pecado para o qual não há perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 28. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Aliás, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Veja esse vídeo que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado sem perdão. Mas para todos os demais pecados há perdão. E eu quero agora convidar você
para receber esse perdão de Jesus. Esse perdão que vem do céu. Porque Jesus, conforme escreveu o apóstolo Paulo, veio para salvar os pecadores e não para condenar os pecadores. Enquanto há oportunidade de arrependimento, Jesus quer conduzir você ao arrependimento. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. A mensagem de Jesus é: arrependam-se, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependam-se para que vocês sejam perdoados por Jesus. E a minha mensagem não é diferente. Arrependa-se, porque há perdão para esses pecados. Há perdão para você e para que você seja alcançado pela graça de Jesus. E eu quero orar com você agora, clamando para que Jesus te envolva na sua graça. Querido Jesus Cristo, foi o Senhor que derramou sangue na cruz. O Senhor morreu por todos os pecadores. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O Senhor pagou um alto preço para que houvesse perdão para aqueles que se arrependem dos seus pecados. E o que eu peço é perdão para mim e para todos os que me ouvem. Perdão para todas as pessoas que se acham em pecado. Perdão para que nós possamos ser reconciliados contigo. Perdão para que nós possamos ter a nossa alma lavada, para que nós possamos nos voltar para Deus, para que nós possamos abraçar a fé e caminhar rumo aos céus. Então, Jesus, eu peço que o teu perdão se derrame no coração dessas pessoas, trazendo paz, trazendo alento, trazendo esperança e conduzindo-as pelos teus caminhos, para que a tua graça seja exaltada, para que a tua graça conquistada na cruz venha a ser derramada sobre cada um daqueles que o Senhor comprou e pagou um alto preço, pagou com o teu sangue. Que muitas pessoas, ao ouvirem essa mensagem, se rendam a ti, Jesus, e sejam fiéis servos e servas do Senhor e vivam para te glorificar e para te agradecer por terem sido perdoadas e alcançadas pela tua misericórdia. Amém. Amém, meu Senhor. Agora eu peço para você ver o vídeo que eu falei, que tem sobre o pecado contra o Espírito Santo. Dá um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e convida pessoas para assistir esse vídeo. Manda esse link para muitas pessoas. Deus te abençoe.